Ela sempre acreditou que o perigo usava rosto de estranho, que o medo vinha de becos escuros, de ruas desertas, de homens que ela não conhecia. Nunca imaginou que um dia sentiria pânico dentro de uma casa limpa, perfumada e supostamente segura. Começou a trabalhar naquela mansão acreditando ter encontrado um emprego tranquilo. A patroa era fria, porém justa. O patrão quase nunca aparecia. E os filhos? Bom, o mais velho tinha 16 anos. Educado, distante, do tipo que quase não falava. Mas com o tempo ela passou a notar que ele a observava demais. No início pensou ser coincidência. Depois passou a evitar se abaixar perto dele. Evitava até virar de costas. Às vezes, ao lavar a louça, sentia o reflexo dele no vidro da janela. Em outras, ao recolher roupas no corredor, dava de cara com ele parado, olhando, não como um menino, mas como alguém que estava testando limites. E ela, por mais que sentisse o incômodo crescendo, se calava. É só um adolescente, deve ser coisa da minha cabeça. Até que, um dia, não teve mais como negar. Ela estava curvada, limpando embaixo da mesa da sala. Ele passou por trás e a mão dele tocou com firmeza e sem vergonha alguma. Não foi um esbarrão, não foi acidente, foi deliberado. Ela virou num impulso, com o coração acelerado, o rosto ardendo de raiva e humilhação. Ele, parado, a encarou com naturalidade, como se estivesse curioso para saber o que ela faria. Naquele instante, ela entendeu a armadilha. Se contasse, a patroa diria que ela estava inventando. O patrão talvez nem ouvisse. E ele sabia disso. Estava apostando no silêncio dela. Mas naquele dia, algo mudou dentro dela. E ela decidiu que não seria mais uma mulher calada. Antes de continuar essa história, me conta uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo agora? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque todos os dias trazemos relatos baseados em dilemas reais, histórias que poderiam acontecer com qualquer pessoa, inclusive com você. Agora respira fundo, porque o que essa empregada viveu vai deixar você dividido entre a raiva, o medo e a indignação. Porque às vezes o pior pesadelo não é aquele que vem de desconhecidos, mas sim o que nasce dentro de uma casa aparentemente perfeita. Ela tentou agir normalmente depois daquele dia, mas algo dentro dela tinha se quebrado. Antes, aquela casa era apenas um lugar de trabalho. Agora, cada corredor parecia um território inimigo. Cada porta fechada, uma ameaça. Cada silêncio, um aviso. Ela começou a calcular os movimentos com precisão militar. Nunca mais ficava sozinha num cômodo sem saída. Sempre mantinha as costas encostadas em alguma parede quando ele estava por perto. E evitava ao máximo ficar abaixada. Mas o pior não era o medo dele repetir o gesto. O pior era não saber quem ele realmente era. Porque, diante da mãe, ele continuava sendo o filho educado, obediente, exemplar. À mesa comia calado. Na frente do pai respondia sim, senhor, e não, senhor. Mas quando ninguém olhava, ele a encarava com aquele olhar de provocação silenciosa, como quem diz, eu sei que você não vai fazer nada. E aquilo a corroía por dentro. Será que ele já tinha feito isso com outra funcionária? Será que os pais sabiam? Ou pior, será que fingiam não saber para proteger o filho perfeito? Mais de uma vez, ela pensou em ir embora. Mas não podia. Estava há 3 meses desempregada antes daquele trabalho. Tinha aluguel atrasado, uma filha pequena para criar e uma mãe doente, que dependia dos remédios que ela comprava. Então, começou o conflito dentro dela, o medo de ficar e o medo de sair, porque sim, ele havia ultrapassado o limite. Mas e se, ao denunciá-lo, a patroa virasse o jogo contra ela? E se dissesse que ela estava se insinuando? E se o menino negasse e jurasse que ela estava mentindo? Ela já tinha visto esse tipo de história acontecer e sabia como terminava. A vítima saía como culpada, mas o que ela não sabia é que ele não iria parar. O que ele fez dias depois foi ainda pior. Naquela tarde, ela estava recolhendo a roupa do varal quando ouviu passos atrás de si.
O coração disparou, antes mesmo que sua mente registrasse quem era. Virou devagar, com o cesto ainda nas mãos, e lá estava ele. Encostado no batente da porta, braços cruzados, expressão neutra. Neutra demais. Precisa de alguma coisa? Ela perguntou, tentando soar firme. Ele não respondeu. Apenas a encarou. Por longos e sufocantes segundos, ela desviou o olhar e voltou a dobrar as roupas. Fingiu calma. Fingiu que aquilo não a abalava. Mas então ele deu 2 passos à frente. Depois mais 2. Cada aproximação soava como o tic-tac de uma bomba. Você ficou com medo aquele dia? Ele perguntou num sussurro que gelou sua espinha. Ela engoliu seco. Eu só quero trabalhar em paz. Respondeu sem encará-lo. Então por que fica me evitando? Ele retrucou agora com um sorriso torto, quase brincalhão. Aquele sorriso... Aquilo não era arrependimento. Não era confusão. Era consciência. Ele sabia o que tinha feito. E estava se divertindo com isso. Ela largou o cesto e respirou fundo. Isso não é brincadeira. Se tentar de novo, eu conto para os seus pais. Ele soltou uma risada baixa. Não de nervoso, de deboche. Acha mesmo que eles vão acreditar? Disse ele, inclinando a cabeça. Eles confiam mais em mim do que em você. A frase caiu como um soco. Porque ele tinha razão. Ela era só a empregada. Ele era o filho querido, estudante de colégio caro, educado, aparentemente inofensivo. Ele então se aproximou mais, e dessa vez ela recuou. Não encosta em mim, disse num tom mais alto. Ele levantou as mãos como quem diz calma, mas nos olhos dele ainda havia provocação. Relaxa, eu nem fiz nada, e saiu andando. Como se nada tivesse acontecido, ela ficou ali, tremendo. Sentiu vontade de chorar, de gritar, de jogar tudo pro alto e sumir daquele lugar. Mas ao mesmo tempo, uma chama acendeu por dentro. Ela não ia mais se calar. Naquela noite, escreveu tudo num caderno. Cada palavra, cada gesto, cada olhar. Caso precisasse provar no futuro que não estava inventando. Depois gravou discretamente áudios, fingindo conversar com ele, tentando fazê-lo admitir o que tinha feito. Mas ele era esperto. Sempre escorregava das perguntas diretas. Foi então que ela tomou uma decisão. Se ninguém acreditaria nela sozinha, então ela faria alguém ouvir. Mas o que aconteceu no dia seguinte mudaria completamente os planos dela, porque não foi ele quem agiu primeiro. Foi a mãe dele. Na manhã seguinte, ela foi chamada à sala pela mãe do garoto, Dona Celina. Uma mulher aparentemente doce, sempre educada, mas com um olhar que sabia ser tão afiado quanto lâmina. Senta aqui comigo um instante, disse a patroa, cruzando as pernas com calma calculada. Ela obedeceu, tentando esconder o nervosismo. Será que ele tinha contado alguma coisa? Será que ela estava prestes a ser demitida? Mas então veio a bomba. Você notou algo diferente no comportamento do meu filho ultimamente? Perguntou a mãe, como quem procura uma aliada. O coração da empregada disparou. Aquilo era uma armadilha ou era uma oportunidade? Ela hesitou. E essa pausa foi tudo o que a patroa precisou para interpretar como confirmação. Eu sabia, disse a mãe, suspirando. Ele tem agido estranho. Um dia é carinhoso, no outro agressivo. Ora parece um anjo, ora parece outra pessoa completamente. Ela se calou. Não ousou falar nada. Queria entender até onde aquilo ia. Foi então que a mãe se inclinou na direção dela e sussurrou. Eu sou mãe, eu percebo as coisas. E sei que ele anda interessado em você. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Ela quis dizer, interessado não, passando dos limites. Mas ficou muda. Por instinto, por medo. Ou talvez por uma intuição profunda de que era melhor ouvir, mas antes de falar qualquer coisa. A mãe continuou. Olha, ele é adolescente, tem hormônios, está crescendo. Mas precisamos tomar cuidado com isso. Se alguém comenta, se alguém interpreta errado, nossa família pode ser destruída. Interpretar errado? Aquelas palavras soaram como ameaça. Como se, no final das contas, a reputação da família fosse mais importante do que o que ele fez com ela. E então veio a frase que deixou claro o jogo. Eu não quero ter que te mandar embora por causa disso. Você é boa, trabalha bem, e sei que precisa dessa vaga. Foi como levar um tapa sem mão.
Não era empatia, era controle. Dona Celina se levantou, pousou a mão no ombro dela com falsa ternura e finalizou. Seja paciente com ele, não provoque. E se acontecer alguma situação desconfortável de novo, apenas se afaste. Eu confio que você sabe se comportar. Se afaste. Se comportar. Você sabe se controlar. A mensagem era clara. Se algo acontecesse de novo, a culpa seria dela. A patroa saiu, deixando-a sozinha na sala, paralisada entre ódio e impotência. Naquele exato instante, ela percebeu, estava oficialmente sozinha naquela casa. Se o garoto avançasse de novo, o pai jamais acreditaria nela. A mãe já tinha deixado claro que preferia silenciar tudo. E ela mesma ainda dependia do salário para manter a própria mãe doente e pagar os remédios da irmã. Ela tremia. Mas não era mais medo puro, era medo misturado com algo novo. Raiva, e raiva, quando encontra coragem, vira plano. Porque naquela noite, enquanto lavava a louça, sentiu o olhar dele nas costas outra vez. Mas dessa vez, ela sorriu. Não de prazer, mas de quem finalmente decidiu que não seria mais a presa. A única dúvida que restava era até onde ela estava disposta a ir. Naquela noite, ela decidiu que não fugiria mais pelos cantos da casa com medo de topar com ele. Não. Se ele gostava de observá-la escondido, agora ela deixaria que visse, de propósito. Começou caminhando com passos firmes pelos corredores, sem desviar os olhos quando cruzava com ele. Não abaixava a cabeça mais. Não fingia que não notava. E foi incrível. Quanto mais firme ela ficava, mas sem jeito ele parecia. Situações como essa revelam muito mais do que palavras. Até aquele momento, ele tinha poder porque achava que ela tinha medo. Mas quando esse medo começou a desaparecer, ele recuou. No dia seguinte, ao levá-lo ao colégio no carro da família, ela percebeu que ele evitava olhar para ela. Ficou encolhido no banco de trás, como um menino pego em flagrante. Mas à tarde, quando o pai chegou reclamando do boletim escolar dele, tudo mudou. O garoto apanhou, não com cintos ou tapas, mas com algo muito pior, humilhações. Você é um inútil, gritou o pai. Eu tinha sua idade e já sustentava a gente. Você é mole, frouxo, não serve para nada. Ela ouviu tudo da cozinha. Apertou os punhos. Lembrou do toque dele. Lembrou da sensação de ser tratada como culpada. E sentiu algo dentro dela se reorganizando. Quando o pai saiu batendo a porta, ela subiu as escadas devagar, com um pano e o balde nas mãos, como se fosse apenas limpar o corredor. Mas parou na porta do quarto dele. Bateu levemente. Posso entrar? Silêncio. Depois uma resposta seca. Faz o que quiser. Só não me enche. Ela entrou. Ele estava sentado na cama, os olhos vermelhos. Tentou esconder o rosto, mas ela fingiu não ver. Foi até a janela, fingindo limpar. Mas então falou sem olhar para ele. Eu ouvi o que teu pai disse. Ele não respondeu. Ela continuou. Você acha que ser homem é gritar com quem é mais fraco? Ele virou de vez irritado. E você acha que sabe de alguma coisa sobre mim? Ela então se virou. E dessa vez não havia medo nos olhos dela. Eu sei que você me tocou aquele dia porque queria se sentir no controle de alguma coisa. Porque aqui dentro você não tem controle de nada. Ele arregalou os olhos. Ela deu um passo à frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se quiser ser como teu pai, continue. Mas se quiser ser diferente, começa pedindo desculpa. O silêncio que tomou conta do quarto foi tão pesado que parecia dar para tocar com a mão. Ele ficou imóvel por alguns segundos e então abaixou a cabeça. Eu não sabia que ia te assustar daquele jeito. A voz falhou. Eu só queria que alguém me visse. Aquela frase bateu nela como um soco. Eu só queria que alguém me visse. Por um instante, ela viu um menino, não um agressor. Mas antes que pudesse responder, ele levantou os olhos de novo e dessa vez havia algo perigoso neles. Mas agora você sabe. E se contar para alguém, eu juro que acabo com você. A ameaça veio fria, calculada, e então ela entendeu, ele era vítima.
mas também estava aprendendo a ser carrasco. Ela deu um passo para trás, sem tirar os olhos dele, e saiu do quarto, com apenas uma certeza. Aquela casa estava prestes a explodir, e quando explodisse, ou ela sairia como culpada ou como sobrevivente. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou encarando o teto, ouvindo cada estalo da casa, como se a qualquer momento alguém fosse abrir a porta do quarto dela. O rosto do garoto vinha à mente repetidas vezes, ora com expressão arrependida, ora com aquele olhar frio e ameaçador. Ele era duas pessoas, e ela já não sabia mais qual delas era real. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Foi até a cozinha, abriu o armário e pegou um dos panos de prato mais antigos. Dobrou direitinho, guardou no bolso, como se fosse um amuleto. Depois subiu as escadas devagar. Parou diante do quarto do patrão. Bateu. Ele abriu a porta ainda de pijama, surpreso por vê-la ali tão cedo. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Estava prestes a falar a verdade inteira, contar tudo. Denunciar o comportamento do filho. Pedir para ir embora. Levar consigo sua dignidade antes que fosse tarde demais. Mas antes que conseguisse abrir a boca, o patrão suspirou fundo e passou a mão no rosto cansado. Esse menino ainda vai me matar de desgosto. Ela congelou, ele continuou. Você sabe, né? Adolescente é tudo confuso. Mas se eu descobrir que ele tá te faltando com respeito, eu juro que boto ele num colégio interno para aprender. Ela sentiu um frio na espinha. Aquele homem era capaz de tudo e não estava dizendo aquilo como proteção, mas como ameaça. Se ela contasse, o garoto seria punido. E ela viraria a vilã da história. Engoliu em seco. Não aconteceu nada demais. Mentiu, com a voz quase sumindo. Só achei que ele estava estranho. Quis avisar. O patrão apenas acenou, impaciente. Isso ele sempre foi. Mas fica tranquila. Se ele fizer alguma besteira, é comigo que ele vai se entender. Ela desceu as escadas lentamente, com as pernas fracas. Naquele momento, entendeu que ninguém naquela casa queria solução. Todos queriam controle, e ela era apenas mais uma peça naquele jogo. Voltou para o serviço. Lavou louça, limpou o chão, preparou o almoço. Tudo em silêncio, até que ouviu passos atrás dela. Era ele, o garoto. Ele parou na porta da cozinha, com os olhos fixos nela. Nenhum dos dois disse nada por longos segundos. Então ele falou, com uma voz calma demais para alguém de 16 anos. Eu pensei sobre o que você disse ontem. Ela não respondeu. Ele deu um passo à frente. Você não contou, né? Ela apenas o encarou. Ele sorriu levemente. Obrigado. Mas havia algo no jeito que ele disse obrigado que não parecia gratidão. Parecia posse. Parecia entendimento. Parecia cumplicidade forçada. Então ele se inclinou levemente e sussurrou. Agora, somos só nós dois nesse segredo. E saiu. Ela ficou ali parada, com as mãos tremendo. Era isso. Se falasse, estaria em perigo. Se calasse, também. A questão não era mais o que ele faria com ela. Era o que aquela convivência faria com ela. Naquela tarde, enquanto passava pano no chão, percebeu que estava cantando baixinho, como fazia quando era criança, tentando afastar o medo. E então pensou, até quando eu consigo fingir que está tudo bem? E mais importante, será que, em algum momento, vou começar a acreditar nisso?